Olá a todos. Neste vídeo apresento a vocês a correção de atribuição da atividade estudo 5, onde a gente estava com erro de apresentação dos resultados, e eu vou mostrar exatamente a solução que foi utilizada para esse problema. Bom, só recapitulando, para quem vê esse vídeo pela primeira vez, a gente resolveu um problema de uma hamburgueria usando alguns padrões de projetos. Nesse caso, o padrão do projeto Builder, nós usamos o Compositor, usamos também o Decorator, o Adapter não, nesse caso a gente usou o Bridge, né, para fazer a questão das pontes. Bom, então, aqui basicamente era uma hamburgueria que teria que imprimir o pedido do usuário e, em sequência, fazer exatamente mostrar um cardápio, antes de tudo mostrar um cardápio, em sequência solicitar o pedido e em seguida imprimir esse pedido. Bom, nós fizemos exatamente assim, né, olha só, a gente resolveu basicamente o problema do ver cardápio usando o padrão de projeto Compositor, né, nesse caso a gente trabalhou o todo como uma parte, então apresentou exatamente o cardápio dessa forma. Então, nesse caso aqui a gente apresentou da seguinte forma: precisou criar aqui, basicamente, um menu, né, que a gente criou uma interface de chamado menu item. Com base nesse menu item, a gente criou exatamente o item e a categoria, usando exatamente o padrão. Na especificação dos vídeos passados mostra em detalhes como a gente fez, e com alguma alteração apenas aqui que a gente colocou, aquela subrotina que estava toda contida no programa principal, nós realizamos exatamente uma chamada de uma função, uma classe, na verdade, chamada exibir menu, que tem exatamente uma função, nesse caso um procedimento, que é exibir menu, um método, desculpa, que tem exatamente o catálogo que você pode observar aqui, quando for chamar exatamente esse catálogo lá no cliente, nós referimos exatamente a essa chamada de subrotina, né, o método. Bom, fizemos exatamente isso lá no cliente, olha só, você percebe que quando o usuário digita a opção 1, por exemplo, olha só, aparece exatamente esse menu inicial. Quando o usuário digita 1, por exemplo, a gente vai para a parte de exibir menu. Em sequência, aquela outra opção, desse caso, que seria para que você solicita um pedido, por exemplo, nós fizemos ele também dentro da própria estrutura, só que a gente transformou ele em subrotina, né? Na verdade, estava de forma desorganizada. Primeiro colocamos um form de pedido, por exemplo, quando fosse o usuário digitar, por exemplo, a opção 2, e ele escolhesse exatamente aí a forma de montar o pedido com base no padrão Builder. Então, ele teria que pode montar exatamente uma lista de produtos que é oferecido pela hamburgueria. Nesse caso, hambúrgueres, bebidas, acompanhamentos e fritas. E sobremesa, desculpa, né? E aí, em sequência, você percebe que a gente fez um form de pedido e usou o next line. A gente estava usando o next, e para evitar esse problema dele passar exatamente em uma dessas perguntas, por exemplo, ele pular, a gente usou o next line e fez também uma limpeza do buff, que estava, mesmo assim, só usando o next line, ele estava dando problema. Porque quando a gente usa, antes, na verdade, a gente usa um next int, que justamente seria a operação que a gente está trabalhando. Então, essa operação é salva em uma operação, né, uma variável op de uma operação, e a gente salva isso no formato inteiro. Porém, para fazer exatamente sequência, um next line, aí estava dando problema exatamente, então para isso a gente criou esse método, que é limpeza do buffer, clear buff, que ele recebe exatamente um scan e diz se essa scan usou se o próximo int que a gente está usando dessa scan é um next line, a gente dá um scanner next line. Então, é algo assim para fazer a limpeza do buff, e a gente viu que depois que a gente utilizou exatamente esse clear buff, resolveu o problema. Então, ele estava pulando exatamente aquela opção do acompanhamento ou ir direto para a sobremesa, por exemplo, algo assim, certo? Então, fizemos exatamente isso. E aí, por exemplo, na ordem de pedido, eu tenho, obviamente, uma das opções que é montar o pedido, ou decorar o pedido, ou finalizar o pedido. Se ele, obviamente, optar por montar o pedido, ele vai usar o build hamburgueria, que também já foi explicado no vídeo anterior. E também, se ele usar o decore seu pedido, na verdade aqui é aquele que tem exatamente 15% de desconto, então ele vai pegar o dobro da comida, porém com
o dobro, porém com desconto de 15%. Então, usou o double fold aqui, né? O double fold, que é exatamente dobrando exatamente o bill de hamburgueria, ou seja, todo o pedido em si, consequentemente o preço, porém a gente sabe que no nosso decorator, a gente usou exatamente essa questão do desconto de 15%, né? Bom, foi exatamente isso que foi feito, e em sequência, né, nós temos aqui no cliente que eu posso escolher um desses dois tipos, né, de pedidos, e depois, se eu quiser exatamente finalizar o pedido, ele volta para o menu inicial, que eu posso escolher, por exemplo, ou finalizar, ou nesse caso, peraí, deixa eu ver aqui como é que tá, ou imprimir o pedido, ou solicitar um outro pedido, por exemplo, certo? Se ele quiser cancelar aquele pedido anterior. Bom, se eu colocar, obviamente, a opção de imprimir pedido, ele vai exatamente mostrar o formato, né, de saída no formato JSON, que a gente escolheu dessa forma, e no final eu coloco aqui um leitor.close, né, no caso fechar exatamente o leitor, que faltou exatamente fazer isso no decorrer. Quando a gente termina exatamente a aplicação, esse leitor tem que ser fechado. Então, basicamente, a gente colocou, para resolver esse problema da leitura, usamos exatamente o clearBuff antes de cada operação. Por exemplo, quando eu solicitasse essa operação .leitor.nextInt, toda vez que eu usasse um int e depois em seguida usasse um nextLine, eu uso esse recurso do clearBuff. Bom, então nesse caso aqui a gente resolveu o problema. Então, só rodando aqui o código para vocês verem, eu tenho exatamente aqui o menu inicial, que é o ver cardápio, então ele pode escolher um dos itens do cardápio, solicitar um pedido, por exemplo. Eu vou colocar 3 porque só para a gente testar aquela lógica de que realmente não tem pedido para ser impresso. Por exemplo, 3, ele diz que não há pedidos porque a gente não solicitou nenhum pedido. Quando eu clico em 2, por exemplo, eu posso escolher um dos dois pedidos, por exemplo, ou montar o seu pedido, ou decorar o seu pedido. Então, eu vou usar o monte seu pedido, a gente vai fazer 2 tipos de pedidos, vai exatamente mostrar o preço final. Então, vou montar aqui o pedido, ele pede para digite o nome do hambúrguer. Então, eu vou escolher o mesmo cardápio, nesse caso aqui, as mesmas opções, e vou mostrar exatamente usando o monte seu pedido, decore seu pedido. Então, a gente vai ver a questão da diferença do preço. Então, eu vou escolher o animal, Coca-Cola para beber, o acompanhamento, batata animal, e informa sobremesa milkshake. Bom, se eu quiser colocar imprimir pedido, perceba que ele vai imprimir no formato JSON, com a ressalva apenas dessa questão do parênteses da última chave, ele pode vir em formatação, isso é só o estilo de formatação, né? Mas você percebe que todo o serviço está correto, né? O animal, Coca-Cola, batata animal, milkshake, e o preço é R$110 nesse caso aqui. Tá caro, né? Mas enfim. E aí, em sequência, eu vou solicitar um novo pedido, esse mesmo pedido, porém, usando o Decorator. E ao invés de dar 220, ele vai dar com um desconto de 15%. Então, eu vou solicitar o pedido. Vou pedir para decorar o pedido. Então, a mesma coisa, só que o dobro, né? Nesse caso, animal, Coca-Cola, acompanhamento, batata animal. E a sobremesa milkshake. Bom, se eu for imprimir o pedido, ele vai retornar toda a string de busca, né, conforme o pedido solicitado, e deu R$187. Aí é só você fazer exatamente, eu acredito que vai dar a resposta esteja correta, por conta dos 15% de desconto que temos. Bom, e aí, 0 para sair, certo? Então, a gente conseguiu resolver basicamente toda a questão, só com essa ressalva que eu tenho exatamente essa correção que foi atribuída. Bom, ficamos por aqui. Espero que você tenha gostado por demais desse vídeo e nos vemos até uma próxima aula.